A maioria das soluções de segurança pública são baratas, de baixo custo, administrativas e procedimentais. É necessário aprimorar a Constituição brasileira? É, porque o artigo 144 é uma porcaria, é produto de lobbies, né? E reproduz de lobbies de organizações armadas, burocracias armadas, e reproduz a Constituição autoritária de 66. Né? Porque no atual desenho, as autarquias armadas, as burocracias armadas são mais fortes que qualquer governante eleito. São mais fortes que as unidades federativas. É dizer, tanto faz quem ganha eleição para presidente, para governador, para prefeito, que as burocracias armadas, sejam forças armadas ou polícias, mandam mais que o próprio governo, invertendo a primeira condição básica de uma democracia, que é comando civil sobre as espadas. Você quer estabilidade, previsibilidade, regularidade, transparência, alternância no exercício do poder legal e legitimamente eleito? Então é preciso quebrar o monopólio das espadas, é preciso comando civil sobre as espadas, descentralização, desconcentração. Essas são as lições da democracia que tem 400 anos de história, de paz entre guerras. Nós, no Brasil, não cumprimos nenhuma. Sequer fizemos uma repactuação federativa e aqui o mandato das burocracias armadas são verdadeiras procurações em aberto ou cheques em branco, que hoje a gente não usa mais. Mas procurações. A minha pergunta é: vocês assinam uma folha em branco para tudo? Então, por que que o principal poder que uma sociedade livre e plural entrega ao Estado para administrar em nosso nome é uma procuração em aberto que faz uma destituição dos nossos direitos? Por que que o poder de polícia no Brasil ainda está definido no Código Tributário do auge da ditadura e é um pode tudo contra a cidadania? Percebam que essas coisas ninguém diz. Parece que a questão é ficar reformando geladeira, como se reformar a polícia fosse reformar a geladeira. Né? Nós seguimos aqui com paralelismos. Não há definição de competências exclusivas, partilhadas e redundantes entre as burocracias armadas, como nós propusemos no SUSP, porque fomos nós que criamos o Sistema Único de Segurança e fomos nós que, em 2003, fomos para lá implantar. Então, voltando, né, o desconforto que geram comigo, que eu não tenho tempo para cloroquinas, eu não tenho tempo para fake science, eu não tenho tempo para fake news. Portanto, eu desmonto discursos por dentro. Se eu estou avaliando polícia, eu vou avaliar a polícia nos termos de polícia. Se eu for avaliar uma guerra, eu vou usar a doutrina da guerra, a teoria da guerra de Clausewitz, para analisar. Se eu estou analisando um trabalho acadêmico, eu vou usar os critérios científicos para saber se esse trabalho é um TCC, é uma tese, é uma dissertação, correto? É disso que se trata. Então, é você aferir por dentro, é você avaliar por dentro a partir dos mecanismos internos que existem. Então não adianta esconder. Não adianta dizer que não tem, porque se não tem, você está dizendo que você é um amador. Então não precisamos de você. E se você é um profissional que tem direito a bom salário, a saúde e segurança ocupacional, há também que ter regras, protocolos. Médicos atuam com protocolos, professores atuam, profissões têm protocolos, procedimentos operacionais que têm que ser públicos e publicados. O polícia-leis é uma expressão deliberada do cidadãs. Por isso não existe protocolo de polícia que tenha que ser secreto, oculto. O que existe são restrições de acesso à informação por segredo de justiça para garantir cidadania, integridade e dignidade àqueles que estão sendo condenados, àqueles que estão sendo julgados, àqueles que já foram condenados e a todos nós. Ninguém gosta de bandido, ninguém quer criminoso que sabota a nossa rotina. Eu sou uma mulher, eu quero entrar e sair da minha casa de madrugada a hora que eu bem entender. Eu quero estar em qualquer lugar sem ser atacada, sem ser assaltada, sem ser estuprada, sem ser agredida por algum misógino. Não é? Nenhum de nós é a favor do crime, porque todos nós somos a favor da vida, de curtir a vida. Eu quero estar tomando a minha cerveja, quero estar no bloco de carnaval, quero estar pulando na roda de samba, não é? Como todo mundo, fazendo um churrasquinho no final de semana. E para isso tem que ter rotina, previsibilidade, regularidade, não é? E isso quem nos oferece é a segurança. O que que é a segurança? A segurança é um sambódromo por onde os direitos desfilam. Ela é a infraestrutura que garante o exercício cotidiano, ali na esquina e não na abstração, da cidadania. Segurança é abundância de futuro. Você só tem o amanhã se você estiver vivo. Tá? Não adianta você ter comida na mesa que você não vai poder comer. Não adianta você ter um programa cultural, um projeto cultural, se você está morto. Não adianta você ter um posto de saúde se você não chegou nem para trocar o dente que você morreu antes, né? Curar seu dente. Tá? Não adianta ter uma escola maravilhosa na sua periferia se você está exposto a bala perdida e em algum momento você não vai chegar lá, porque você foi alvo da tal da bala achada. Não é mesmo? Então, para que a gente possa fazer uso dos direitos sociais, né? Saúde, educação, cultura, lazer, primeira condição é estar vivo.
Não tem que prometer o juízo final para as pessoas. Então, essa é a diferença do discurso messiânico de alguns progressistas, que acreditam que tem que primeiro mudar a sociedade, transformar, acabar com a desigualdade para ter segurança. Não, é a segurança que sustenta todo o resto. E ela é vivida no agora. Ninguém adia medo. O estupro é agora que está acontecendo, o feminicídio é agora, o atentado racista é agora, tá certo? É agora que tem que ter uma intervenção. Então, de um lado, você tem uma extrema esquerda, uma extrema direita, milenarista, que professa pelo fim do mundo. O mundo está acabando e, como o mundo está acabando, nós temos que nos defender de nós mesmos. Nós temos que ter uma guerra para defender a sociedade dela. Não é? Isso é passar um papel em branco, né, para se fazer o que bem entender contra nós e nos fidelizarmos pela ameaça latente, pela ameaça constante, pelo medo estruturado. Aqui todos falam pelo medo. Enquanto todos discursarem pela língua do medo, todos vão aceitar a língua da guerra. Né? Do outro lado, você tem um discurso progressista que te oferece o juízo final. Olha, daqui a 1000 anos seremos iguais, daqui a 1000 anos pretos e pobres serão iguais a ricos e brancos. Ninguém está esperando essa igualdade abstrata. Olha, a democracia brasileira está ameaçada. Quando a democracia não estiver ameaçada, a gente faz a fila andar. A democracia, qual democracia está ameaçada? A do asfalto, a da burguesia. Porque da periferia, se as pessoas não têm direitos civis, né, que são sabotados pelo crime organizado, pelos governos criminais autônomos, como eu prefiro chamar, tá? E se os seus direitos sociais são, né, são predados, são transformados em mercadorias, olha, junte aí, empilhe uns cadáveres que eu troco por tijolo, que eu troco por cimento, tá certo? Primeiro eu entro com o baço forte do Estado matando, depois eu vou com cala-boca assistencialista social que mantém as pessoas precarizadas e faz um pobre competir por outro. Né? Você cria hiposcidadãos que competem pelo desespero da sobrevivência, da necessidade para ter uma bolsa, uma cesta básica. Isso é uma vergonha. Isso é reproduzir a desigualdade. É oferecer o juízo final. Ó, no final, quando todo mundo morrer, vai ser todo mundo igual, deitado no chão, não é? Segurança é presentista. Sempre. O que existe no mundo da segurança? O hoje, o amanhã será outro hoje. E é essa sucessão de hojes e de agora que produz abundância de futuro. Porque produz rotina, previsibilidade. Quando você sabota a rotina, previsibilidade, você impede as pessoas de prosperarem, de crescerem, de terem vida própria, de sonharem. Um dia eu vou a Paris. Não, não pode sonhar. Um dia eu vou para a universidade. Não pode. A pessoa entra na universidade, tem que abandonar a universidade pública, porque tem que arrumar um bico na própria favela para pagar o caixão. Tá? É disso que nós estamos falando. Então, a insegurança como um projeto de poder, ela gera precarização, ela reproduz desigualdade, tudo isso para manter confinamentos, para fazer bovinizar as pessoas, não é? E com isso fazê-las conformadas de uma inferioridade que elas não têm. Não é? E nesse mundo do precário, nesse mundo do farinha pouca, meu pirão primeiro, você tem que agradar o racista. Você tem que aprender né? Sendo negro, aprender e aceitar o racismo. Porque de todos ali, você pode ser aquele preto com alma branca que não morreu, né? Você pode ser o viado bem arrumado que fica no armário. Ou você volta pro armário, ou tu volta pro caixão, ou tu vai pro pelourinho. Curiosamente, tudo dessa maneira, né? Então veja que essa lógica neoliberal, né, que se construiu combina maravilhosamente bem com a nossa tradição autoritária. Eu não preciso ficar esperando fascismo nenhum que vem de fora. Isso já entrou no Brasil desde a época da revolução, né, do integralismo. Autoritarismo está aqui na esquina, apontando o dedo para você no comércio, impedindo você de ter mobilidade espacial e, com isso, social. Então, segurança é mobilidade em larga escala. De pessoas, bens, serviços, mercadorias, valores, não é? É por isso que ela garante o horizonte. Por isso ela é esse horizonte. Quando você encolhe a segurança, fazendo de todo mundo barata tonta, as pessoas não têm futuro. Elas não vão fazer faculdade, elas não vão investir em cultura, elas não vão, entendeu? Tudo vai sendo precarizado, virando mercadoria. A própria vida delas. E tudo que elas precisam é vida. Vida não se adia. Medo não se adia. Eu voto em quem acabar com essa palhaçada agora, nem que for um doido que dê tiro para o alto. Não é? Então vamos ser sérios, não vamos sair condenando a população, porque ela apoiou. O que ela apoiou não é a matança em si, ela apoiou a vida para voltar. Chega, matou tudo de uma vez, vai matar mais? Não, que parou, né? Então eu vou conseguir ter 15 dias de paz. Então quem vive paz entre guerra, vive em sobressalto, vive em choque elétrico, não tem rotina, vive sob trauma.
tá um continuado de perda, só experimenta perda, só experimenta posse. Pouquíssimas pessoas ali têm um CLT, porque sabia que para ter CLT é caro? Você tem que ter o mínimo de escolaridade, você tem que ter o mínimo de roupa para ir trabalhar, né? Para você sair com a sua moto para fazer uma entrega, é caro. Tu tem que tirar uma carteira de motorista que custa R$ 3.000. Tu tem que tirar a papelada da tua moto, que também custa mais 3, mais 4. Fora o que você pagou da moto na prestação. Só que você não tem nem a carteira de motorista, de habilitação, e nem o documento legalizado da sua moto. Você não pode ficar parado numa barreira policial, que você vai perder o pouco patrimônio que tu deve, e além de ser esculachado na porta da casa né, da pessoa que encomendou o delivery. Do que você. Isso vai se resolver o quê? Daqui a 1.000 anos? Com o Estatuto da Igualdade Racial? Ele já existe. Então as pessoas vivem o tempo presente, a humilhação no tempo presente, a destituição no tempo presente, né? A exclusão no tempo presente, o medo no tempo presente. E o que se oferta a ela é o juízo final. O juízo final está morta. Daqui a 40 anos eu não existo. É hoje que eu quero comer picanha, é hoje que eu quero tomar cerveja, é hoje que eu quero trabalhar, é hoje que eu quero ir no show da Madonna, é hoje que eu quero ver o jogo de futebol. Não é? É o presente. Agora, tem aqueles que blefam, que oferecem um agora fantasioso, mentiroso, né? E tem outros que oferecem um futuro idílico, como se estivéssemos ali naquele filme, né? Todo mundo de branco numa sociedade igualitária, que nunca vai acontecer. Isso é uma sociedade de mercado. Uma sociedade de mercado produz desigualdade. E para que tem Estado? Para reduzir a desigualdade que o mercado produz. O cidadão comum que trabalha sabe disso. Então ele não aguenta mais as cloroquinas de segurança, os blefes, aquele papo de que vou chegar com o social. O social não tira o fuzil. Por acaso, uma quadra poliesportiva ocupada por um bando de bandidos com arma, tá certo? Vai ser desocupada como? Com música? Batendo tambor e cantando? Não. Sai correndo, o operador cultural sai correndo, o jovem, e a menina ainda pode levar um tiro dentro de casa e o menino dentro da escola. Correto? Os programas sociais vão sendo desmontados, porque você tem uma coisa chamada política, governo. Tá? Quem controla território, administra a população e regula mercado ilícito, governo é. Não é Estado paralelo nenhum, mas exerce governo. E só pode exercer governo em diálogo com o Estado. Não existe, do Oiapoque ao Chuí, crime que se organize sem a participação do Estado. Três coisas são básicas para você organizar o seu crime organizado, que não tem nada a ver com máfia. Máfia é um modelo tradicional de organização criminosa que está em decadência, tá? No mundo globalizado. A primeira, participação do Estado. Segundo, diversificação dos produtos criminosos. Você não pode ficar vendendo só droga, vai ter que pegar droga, transformar em PET, né? Pegar o gás, tá? Você tem que diversificar para ter fluxo de caixa e baratear o custo logístico da atividade criminosa que cai. Então, diversificação, vender mulher, vender órgão, tudo isso, tá? Não é só droga, porque o controle e a segurança da atividade criminosa também é cara. Tem que ter tiro certo, para não sair matando errado, igual a chacina branca aí dos médicos que mataram errado e todos que mataram morreram no mesmo dia. Então, segundo ponto, diversificação das mercadorias ou produtos criminais. Terceiro, territorialidade, tá? Para favorecer a logística e garantir monopólios de mercado, tá? Tudo isso envolve uma coisa chamada poder e política. Não se tem como produzir essas três coisas sem a participação de atores estatais, do executivo, do legislativo, do judiciário, que, aliás, eu estou vendo aí, para mim não é novidade nenhuma, né? A novidade são essas pessoas. Mas as dinâmicas, o chamado esquema, não. Ou se é sócio, ou se é patrão, ou se é funcionário, não é? E, geral, não, funciona em redes com núcleos, por isso é rede, né? Economia política itinerante em rede criminosa. Tá? É disso que se trata. Está ao alcance da gente entender? Tá. Vamos zerar o pecado da humanidade? Não. Mas nós temos que tornar o crime cada vez mais caro. Nós temos que inviabilizar o domínio territorial armado, os domínios armados. Né? Correto? É disso que nós estamos falando. Né? E é isso que a população sabe. Então, para ela, não tem democracia ameaçada nenhuma, porque ela não experimenta essa democracia, esse Estado de direito. Ela não é sujeita de direito, é ao direito. E o direito para ela é sempre punitivo. E o Estado é sempre destituidor, tirando alguma coisa. Essa é a experimentação concreta dos espaços populares. Não é? Aí você tem que funcionar, a máquina tem que funcionar agora, o ônibus tem que funcionar agora.
Tá? Esse é o mundo do funcionar. Quando o mundo do funcionar não é cuidado, né, devidamente, que é o mundo da ordem urbana, a gente demanda uma ordem agora, uma ordem imediata, ela não tem outra saída. Ela será autoritária. Tá certo? Né? Então não precisa ficar procurando monstro no Japão e heróis da Marvel. Tá? Não precisa ficar vendo fascismo está chegando no Brasil. Esse discurso é ridículo para a população das periferias, porque elas experimentam, né, tiranias. Tá certo? E nós já estamos. E o autoritarismo brasileiro, ninguém vê? Aqui a gente acha que o problema vem de fora, que nós somos lindos. Aqui também a gente fala de uma democracia ameaçada eterna. É o único lugar do planeta, né? Olha que leitura política equivocada. Não quer dizer que não tem ameaça democrática, gente. Aqui é o único lugar em que a ditadura durou menos que a transição. Aqui a ditadura durou 21 anos, a transição democrática começou em 80, estão em 2025. São 44 anos de transição democrática. Para que serve esse discurso patético, elitista, né? Para pôr a população no final da fila. Ei, a mulher preta, ei, eu quero direito. Não, minha filha, agora tu vai para o final da fila, porque a democracia está ameaçada. Né? As instituições brasileiras, republicanas, estão ameaçadas. Ei, sou LGBT, quando é que vou entrar? Vai para o final da fila. Ei, pobre, final da fila, a democracia está ameaçada. Por acaso você vê o assunto da democracia ameaçada em feira? Em ponto de ônibus? O sujeito esperando o ônibus 200 horas, um dilúvio, correto? Ele não podendo voltar para casa para chegar e perdeu tudo. A democracia para ele, o que está ameaçado? A sua existência está ameaçada. A sua reprodução está ameaçada com a política dos três S's, com a política da insegurança, que maximiza medo para legitimar e autorizar práticas de exceção. E não é para sair matando tudo quanto é preto, não. Tudo quanto é pobre, não, porque precisa do preto e pobre, né? Ali dócil, aceitando humilhações, aceitando destituição, conformado com a sua inferioridade, com a sua incapacidade, percebe? Ele é o cavalinho pangaré, né? Que não vai entrar nunca na competição do jockey. Então ele aceita, por isso que é importante, né? O senhor da guerra pode muito, mas ele precisa do mercador da proteção que dê miçangas, alguns agrados para os explorados. Mas o mercador da proteção, com gato de luz, com tudo mais, não é suficiente para fidelizar. Precisa do profeta do caos. Porque o que dá grude e liga é o afeto, é a fé. Por isso que quanto mais cega a fé, mais amoladas são as facas. Por isso, o ódio às religiões afro, de matriz africana, né? E a valorização né, de expressões de religiosidade draconianas. Não é igreja, expressões de religiosidade draconianas que reforçam essa lógica pastoral de engana trouxa da ovelha. Que o que a ovelha não sabe é que muitas delas não serão só tosqueadas, serão mortas, serão comidas. Então, a lógica do pastor, né, do poder pastoral, que não tem a ver com o pastor da igreja, né? Poder pastoral é uma construção Foucaultiana. É para revelar que a fé, quando instrumentalizada, cega, né? Ela mola as facas, e sem homenagem a Milton Nascimento.